Então tá, hoje 2 de novembro, dia de finados, dia que os humanos resolvem fazer lembrança de entes queridos que morreram, mas nem todos, sabe? Se a gente for pensar quantos de humanos foram para guerras e pereceram, certo? Eu fico imaginando aqui quantos morreram no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Milhares, centenas de milhares de jovens, de homens de meia idade, de homens produtivos, né, e que sucumbiram e os corpos nunca apareceram, alimentaram tubarões no Pacífico e no Atlântico, e no Índico, e em outros oceanos, tanto faz, e em rios. Mas assim, eu estou aqui entre três cemitérios. Um que já está fora de moda, fica aqui em Belém do Pará, ali na Praça Batista Campos, acho que foi um dos primeiros cemitérios. Tem o cemitério aqui de Santa Isabel, que acho que em atividade é mais antigo e conhecido, é de Belém do Pará. E tem ali onde frequento o cemitério da Marambaia, certo? Onde meus dois avós, Ana e Manel, foram sepultados. Agora foram sepultados em covas públicas, certo? O corpo ficou enterrado apenas um ano e depois disso foi retirado e jogado na vala comum, certo? E é foda, cara. A vida é foda. Mas é assim, hoje eu não vou comentar nada, eu vou entrar aqui no meu Blue Sky, sabe? E fazer uns comentários. Hoje é sábado, certo? E eu tô de pernas para cima, entendeu? Depois, a partir de segunda-feira, eu encaro a realidade. Vamos ver o que meu Blue Sky diz, tá certo? Tem uma notícia aqui de uns otários aí, sabe? Um tal de Pose do Rodo, certo? O cara foi investigado em inquérito sobre fraudes em rifas. Um MC anunciou sorteio horas antes de busca e apreensão na sua casa. Esses caras eu escrevi aqui, sabe? São caras sujeitos com êxitos de vida a prazo, entendeu? De prazo curto, certo? No fio da navalha, né? As casas que eles constroem são casas de papel, certo? Aí, sabe, são casas imaginárias, entendeu? Eles pensam que tem, na verdade eu não tenho, tá certo? São pessoas que se aventuram aí, né, no campo da arte, dessa arte rápida, sabe? Funk, punk, que seja, entendeu? Outro tipo de arte aí, sabe? Assim, menos assim, artes imediatas, sabe? Tem aí um cara, sabe? Um intelectual brasileiro, né, ali do Nordeste. Eu acho que ele é recifense ou paraibano, que foi viver em Recife, eu não sei. É o cara que foi autor do Alto da Compadecida. Deixa eu me ver aqui, Alto da Compadecida. Ariano Suassuna. É o Ariano Suassuna, certo? Ele encrencava com essa, sabe? Eu acho que ele era meio que elitista, não sei, sabe? Mas o diabo rapaz, que o ser humano ele enfrenta um tempero aí, sabe, na vida, chamado capitalismo, sabe? Eu comparo sempre o capitalismo com um toque de Midas, né? Aquele toque, sabe, aquele toque mágico que transforma as coisas, os objetos em ouro, sabe? O capitalismo tem o capitalismo, o conceito, sabe, esse esforço humano, sabe, de produzir riquezas, né? Desde que ele se dedica, ele consegue resultados, certo? Eu me lembro que um tempo aí eu me aventurei a ser um self-made man, sabe? E tentei varar aí, sabe? Me tornando empresário. E eu estava em Manaus, estava recém-saído do seminário e estava recém-casado também, sabe? E tinha uma pequena que era assim, sabe? Muito esforçada e tinha um irmão, sabe? Que tinha uma granja de criação de frangos de corte, num afastado assim lá em Manaus da cidade, sabe?
E eu tirei um terreno lá, tirei maneira de dizer, eu comprei um terreno, fiz um rolo, certo? E me dediquei também. O cara, o irmão da pequena, era técnico agrícola, certo? Tinha feito uma experiência nas forças militares, tinha sido. Ele saiu segundo tenente, saiu tenente do NPOR, não sei que porra é NPOR. Eram uns cursos que tinham aí durante a ditadura militar, sabe? Que agregava pessoas aí, sabe? Agregava jovens e depois dispensava, sabe? E ficava pagando aí um salário para esse pessoal. E esse cara era assim, sabe? Mas ele, antes, eu acho que antes de ir para as forças militares, ele estudou técnica em agricultura, certo? E com base nisso ele montou essa granja aí. E eu, por imitação, sabe, tentei entrar, por causa da irmã dele, sabe, tentei entrar no mesmo ramo, sabe? E fiz assim num terreno contíguo ao dele, assim, no afastado da cidade. E eu cheguei a fazer, bicho, eu fiz um galpão rústico, né, de madeira e palha, sabe, que são adequados para a região. E ali, sabe, acho que de 10 por 30, sabe, e cheguei a criar, eu acho que uns 10 mil frangos, sabe, num sufoco, sabe. E não prosperou porque um dia um cara, sabe, que lá em Manaus tinha um moinho de trigo, sabe? Ficava na margem do Rio Negro, certo? O navio vinha não sei de onde com o trigo in natura, sabe? E esse trigo era trazido em navio, encostava lá no porto dele, sabe? E esse trigo era descascado lá mesmo, sabe? Na fábrica dele. Acho que assim, era um moinho de trigo, pô, lá descascava trigo, sabe? Aí, sabe, eu tinha um aluno cujo pai era gerente desse moinho, sabe? E a gente conversando, papo vai, papo vem, sabe? Eu sei que eu terminei adquirindo, rapaz, umas sacas de casca, sabe? Desse trigo, do trigo, entendeu? Aí o cara, sabe, o dono da fábrica, um dia chegou assim, já aí um cidadão idoso, certo? E chegou e disse assim, olha, isso aí é para quê? Não, eu vou alimentar frangos de corte, certo? Ele ficou olhando assim, sabe? Ele não quis me dizer, sabe, que aquela palha do trigo ia cortar todo o intestino dos frangos, sabe? E não ia alimentar esses frangos, bicho, sabe? Mas ele não me orientou, talvez não soubesse, ou sei lá o que, entendeu? Sei que ele me liberou crédito lá, sabe? Eu tirei o quanto pôde, sabe, desse produto aí ensacado, sabe? E levava lá para a granja, sabe? E alimentava os filhotes de frango, sabe? Com essa comida aí. Rapaz, eu sei que no certo momento começou, sabe? Os frangos começaram ali, sabe? A ficar com fome. Porque o frango de corte, esses frangos que a gente compra no supermercado, eles passam 24 horas comendo, sabe? A tecnologia da criação é deixar o frango ali, sabe? Ali no espaço confinado por menos tempo é possível, certo? E eles são desde o laboratório, sabe? Desde, sabe, ali, sabe? Produzido esses frangos, sabe? Pintinhos, é para se tornar esse ser aí, sabe? Um ser insaciável por comida, entendeu? Rapaz, eu só sei que a palha do trigo, sabe, não alimentava. Antes eu comprava ração de primeira, sabe? Eu não vou lembrar mais o nome das rações, mas era ração de primeira, sabe? E são agora 8 minutos de vídeo. Eu só sei dizer que assim, tinha a ração da Sadia, certo? Que era a ração equilibrada, balanceada, própria para alimentar esse tipo de animal aí, sabe? Para fim de corte, essas coisas todas, tá certo? E eu, para economizar e por falta também de capital, sabe, comecei a usar essa palha de trigo e me fumei, certo? Num certo momento, os frangos aí, sabe, começaram a se devorar, autodevorar, entendeu? Um comendo ali a região, sabe, traseira, sabe, ali o rabo, a região ali, sabe, dos fundos, sabe, de cada um, sabe, fazia uns buracos que aparecia, rapaz, o intestino, vê se pode uma coisa dessa. Deu um desespero, tá certo? Aí eu corri atrás, bicho, comecei a comprar de novo a ração adequada, sabe? Porque esses bichos ficavam, rapaz, de manhã, de tarde e de noite comendo, vê se pode uma coisa dessa. À noite a gente acendia uns lampiões a gás, sabe? Porque era afastado, no local não tinha energia elétrica, certo? E eu só sei que para justamente possibilitar que esses bichos se alimentassem, sabe? De noite também, sabe? Esses bichos não dormiam, rapaz. Cara, vou te contar. Eu acho que isso aí é até tortura, sabe? Eu só sei que eu cheguei a produzir 10 mil frangos, sabe? Aí no total, sabe? Produzi mal, certo? E vendi mal, sabe? Depois tive que me desfazer, não aguentei o supapo do empreendimento, certo? Eu não passei 2 anos aí, sabe? Querendo ser self-made man, entendeu?
Acho que eu vou chamar para esse meu vídeo aí, sabe, pensando em umas coisas que eu estou lendo. E no que esse cara aí tá falando desse tal de. Como é o nome do cara, hein? Pose do rodo. Que pose? Que pose do rodo? Pose com Z ainda, certo? Mas vai te fuder, porra. Aí, rapaz, eu só sei que. Assim, sabe, de certa forma eu enveredei nesse caminho de obter êxito de curto prazo, certo? Andando no fio da navalha, construindo casa de papel, certo? Não deu outra coisa, bicho, eu não aguentei o supapo. Não tinha capital, certo? Não tinha capital, não tinha projeto, sabe? Não tinha plano. E assim, sabe, esse Pablo Marçal, quando fica orientando, sabe, esses garotos de periferia, e esses garotos que votaram nele aí, sabe, que votaram depois no Nunes, ou que não foram votar, não votaram no Boulos, sabe? E esse pessoal que está infestando o mundo, rapaz, eu estava ouvindo aí umas notícias lá sobre os Estados Unidos, sabe, que os homens aí, sabe, homens jovens, sabe, aí com essa mesma sorte aí, que não se tornaram self-made men lá na terra dos self-made men, certo? Porra, cara. Esses caras não perambulando por aí, sabe, trabalhando subempregado, lá as leis trabalhistas, sabe, são limitadíssimas, são leis de ferro, entendeu? Eles não têm a Previdência Social, não têm FGTS, não têm, sabe, regulamentação das relações de trabalho, sabe? Cada um, sabe, faz a relação que bem entende, sabe? E o que cada um faz como patrão tá feito, sabe? Enfim. Assim, não tem aí, sabe? Lá não tem certas instituições que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, a Justiça Eleitoral, lá não tem, sabe? As eleições lá são livres aí, cada estado, são 50 estados. Eu achava que eram 51, mas me disseram que é justamente Porto Rico não é um estado, certo? É uma colônia ali, sabe? Aí um arranjo institucional ali pendurado ali, sabe, no saco da nação estadunidense, entendeu? Porto Rico, certo? Foi por isso que o Trump aí sacaneou com eles, com os porto-riquenhos, sabe? Vão se fuder, rapaz. Vai se fuder esse Trump aí, sabe? Ai, pro caralho. Mas é assim, sabe, que as coisas são, certo? Eu querendo aqui ser self-made man, sabe? E lá na terra dos self-made men, pô, os caras não conseguem ser self-made man, sabe? E termino indo assim, sabe, para subempregos aí, sabe, pro precariado, entendeu? Só que na época eu não fui pro precariado porque eu era professor, eu lecionava, sabe? E com o meu salário eu tentava, sabe, manter a granja, entendeu? Mas não deu certo, bicho. Não deu certo porque eu não tinha tempo nem dinheiro, essa é a verdade, sabe? Eu tinha que acudir à escola, sabe? E tinha que ter dinheiro lá para pagar ali, sabe, as despesas da criação, entendeu? E não é fácil criar, sabe, 1.000, 2.000, sabe, pintos vorazes, sabe? Não é fácil, não. Não tem dinheiro que aguente, certo? E eu não tinha a menor condição de fazer isso. Então é assim, sabe? Eu insisto, sabe? Se esse pouso do rodo, sabe, está sendo investigado em inquérito sobre fraudes em rifas, tá certo? É que esse cara foi por caminho, sabe? É que eu disse aqui, sabe, de curto prazo. Ele transitou no fio da navalha, construiu casa de papel. É que nem aquela história daquela outra advogada, sabe? Não vem o nome, não vou me esforçar para lembrar o nome dela, certo? Mas assim, que foi presa, foi solta, foi presa, a mãe foi presa, sabe, foi solta, e aquela coisa toda, sabe? Esse pessoal que se deslumbra, o dinheiro vem fácil, né? Tem a notícia aí de uma outra, eu acho que tá por aqui assim, sabe? De uma outra, aqui tá falando do Gilmar, deixa me ver aqui. Tá aqui essa tal de Thaisa Marçal, certo? Empresária, silêncio sobre esquema milionário de pirâmide, certo? É essas coisas aí de casa de papel, bicho, sabe? É de fumaça, sabe? Essa tal aí, né? Aí eu coloquei assim, Thaisa, Marçal, são alunos do diabo. Tem alguém acima deles, professor, mentor. O diabo, de carne e osso. Thaís é apenas uma Cleópatra desvairada. Aí eu tô pegando, alguém escreveu uma obra aí, sabe? Não vê o nome agora? Aplicando Pauliceia desvairada. Não, não é isso não. Eu só sei que eu resolvi colar esse nome aí, desvairada, esse adjetivo aí, sabe? Pra dizer assim, sabe? Que essa pequena aí é outra, sabe? Que se mete em rolo, faz aí associação. Espero manter essa coisa escondida, sabe? Aí, sabe? Mas o diabo, rapaz, quem faz pacto com o diabo, sabe? Porra, se ferra.
Tá certo? Se dizia que lá no Nordeste tinha esse negócio aí de que fulanos aí, sabe, os malfeitores, os bandidos, sabe, tinha o corpo fechado, sabe? Se dizia, por exemplo, que Lampião, sabe, o rei do cangaço, sabe, tinha o corpo fechado, tinha feito um pacto com o diabo numa encruzilhada. São invenções crendices, certo? Porque, na verdade, ele foi metralhado, sabe, na mão grande, entendeu? E a cabeça cortada e aquela coisa toda. Então, mas assim, eu e o diabo também não existe. A gente fala do diabo assim por uma questão assim, de querer aí criar, sabe, uma alegoria assim, sabe, aí meter arte no meio, entendeu? Meter estética no meio, para dizer assim, sabe, que assim, nós somos mal aconselhados pela própria consciência, sabe, a fazer certas escolhas, entendeu? E aí se envereda pelo crime, sabe? O diabo seria, sabe, essa coisa aí, sabe, o mau pensamento que a gente tem, sabe, a falta de orientação, sabe, a falta de informação. E aí se faz as escolhas quando são 15 minutos de vídeo, tá certo? E essa Thaís aí achou, bicho, que podia varar, sabe, se queria ser uma self-made girl, self-made woman, certo? E se ferrou, bicho, porque não é assim que a coisa funciona, sabe? Aplicando golpes e tendo resultados de êxito curto, entendeu? De êxito fácil. O Marçal, ele está sendo aí, sabe, observado pelo COAF, certo? Pelo Conselho que controla operações financeiras no país, certo? Com certeza, sabe, o cara já enfrentou aí, sabe, processos criminais, sabe, escapou por um triz de ter puxado cana, tá certo? Mas assim, eu creio que os órgãos de controle vão para cima dele, sabe? O que é dele está guardado, tá certo? Foi por isso que eu falei assim, sabe? Que essa Thaís, a Marçal, são alunos do diabo, certo? Tem alguém acima deles. Professor, mentor, o diabo de carne e osso. Thaís é apenas uma Cleópatra desvairada. Paulicéia desvairada. Acho que era isso. Quem escreveu? Não sei quem escreveu. Acho que é uma obra aí, sabe, de algum autor. Não, eu poderia meter o dedo aqui no teclado e procurar aqui por quem escreveu Paulicéia desvairada, mas eu não vou ver, não. Depois eu vejo isso aí. Mas é assim, sabe? E aí vou voltar aqui um pouquinho mais para trás. Aqui está falando, sabe? Divoncir comprou fazenda de Valdir Neves por quase 4 milhões, certo? Mas declarou só 2,2 milhões. Não interessa o que ele declarou, bicho. Não interessa que o cara é um criminoso. Principalmente quando se verifica que o cara é um desembargador, tá certo? E o outro é um conselheiro do Tribunal de Contas. Vê se pode. Acho que é do Ceará, não sei se é do... Não, é lá para aquelas bandas lá do Mato Grosso do Sul, salvo engano, entendeu? Bicho, eu vou te contar, sabe? Aqui eu não sei, aqui não vai falar um dia, eu não vou querer abrir. Mas assim, aí eu escrevi, rapaz, Divoncir e Valdir não prestam, certo? Duas pessoas aí, sabe? Dois patrícios, se nós estivéssemos lá no tempo dos romanos, certo? Dois patrícios, como dizem os estadunidenses, dois pais fundadores, entendeu? Dois nobres, entendeu? Lá entre os gregos, sabe? Pessoas que, ó, os dois estão de gravata, paletó e gravata, tá certo? E aí, sabe? Mas praticando crime, sabe? Não basta. Aí, eu não sei, rapaz. Eu não sei bem qual foi a bronca aí, como é que se chegou aí, sabe? Se descobriu aí, sabe? A Polícia Federal entrou nisso aí, sabe? Como é que descobriu, sabe? Como é que fizeram essa investigação? Antes ficava tudo aí, sabe? Ali acobertado pelas 7 capas do diabo, certo? Hoje tá difícil, rapaz, o diabo, mas eu acho que é o próprio diabo que faz aí, sabe? As coisas serem descobertas, os maus feitos serem descobertos, sabe? Ele não presta, ele não tem moral, ele não tem ética, sabe? Ele não respeita ninguém, ele é um cara sem lei, certo? Sem lei humana, tá certo? Ele tá noutra dimensão. Tô inventando essas coisas aí, tá certo? Mas é assim, sabe? E aí tem outra aqui, sabe? Ministro do STJ explica ao STF por que votou a favor da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso é uma bronca aí, sabe? Em torno aí de uma situação aí que envolve mais de 2 bilhões de reais, entendeu? E, e se cobra aqui, veja, ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, explica ao STF. Mas como assim, rapaz? STJ e STF são as duas cúpulas do Poder Judiciário Nacional, tá certo? Ministro do STJ, como é que pode, para ter que explicar a própria decisão? Né? Os ministros, quando escrevem, certo? Tanto no STJ quanto no Supremo, certo? A obra deles, as peças que eles produzem, são chamadas de acórdãos, certo?
Ah, mas tem despacho, tem uma série de coisas. Mas assim, sabe? No caso aí, uma decisão que se toma, certo? Aí uma decisão, aí o cara até vai ter que explicar, rapaz, sabe? Aí eu disse assim, sabe? Magistrado tem que explicar, né? Isso é novidade. O magistrado, de regra, tem direito a seu livre convencimento, certo? É o que se sabe aí, sabe? Os magistrados, eles têm a independência, certo? Para, aí, sabe, julgar os casos e, sabe, emitir sabe, um parecer a respeito da situação que se torna lei, certo? E ele faz isso de acordo com o livre convencimento dele, certo? Isso aí, sabe? Aí eu disse assim, olha, cada cabeça, à medida de tudo, uma sentença, aduzia o cético relativista Protágoras nessa briga de bilhões, tá certo? Então, antigamente, quer dizer, se a gente for ver hoje o código de processo, de um modo geral, vale tanto para o processo civil como para o penal, certo? Talvez até a gente encontre isso na Constituição Federal. Né? O magistrado, né, aí, sabe, o modo dele operar é com o livre convencimento dele, certo? Para fazer o trabalho dele, certo? Para tomar as decisões dele, tá certo? Aí vale o quê? Cada cabeça, à medida de tudo, uma sentença, né? E essa coisa assim, sabe, faz a questão ficar precária, relativizada, tá certo? Mesmo porque, como dizia Protágoras, a verdade absoluta não existe. O que existe é cada um de nós, certo? Cada um de nós com a sua estética, certo? Com as suas esteses, entendeu? As coisas entrando pelos sentidos, as sensações, entendeu? A cabeça sendo aí afetada, sabe? A cabeça, a alma, o que seja, entendeu? E essa situação do Divonsi, por exemplo, você imagina o Divonsi, certo? Um desembargador, tá certo? Aí. Ou então ali, sabe, esse ministro aí, sabe, que está sendo obrigado a se explicar para o STF, certo? Por que votou a favor? Como assim? Porque votar a favor? E se ele tivesse votado contra também, ele iria? Como é que seria a parada aí, sabe? Ele iria ter que se explicar? Então, como eu disse aqui, sabe, isso é novidade, sabe? O ministro se explicando aí, explicando o seu livre convencimento, entendeu? Porra, aí é foda, entendeu? Assim, eu não sei o que está acontecendo com o nosso país. Aí tem uma outra notícia aqui, é sobre Gilmar, tá certo? Gilmar é um ministro do STF, certo? Gilmar vota para reduzir pena de Collor. Collor é o Fernando Collor, certo? Que foi ex-presidente, certo? Em processo que pode levar ex-presidente à prisão, tá certo? Porra, o cara, ele aparece na cena na década de 90, esse tal de Collor, Fernando Collor, certo? Ele derrotou Lula em 89 e começou a reinar a partir de 90, certo? E a partir dali cometeu uma série de falcatruas, certo? De crimes, entendeu? E, porra, veja aí, tem aí 90 para 2000, são 10 com mais 24, tem 35 anos quase, sabe? Que esse cara aí tá, sabe, bolando para lá e para cá, para lá e para cá, e não vai para cadeia, tá certo? Aí, sabe, os pobres aí, sabe, como é que diz o Gessé, sabe, os pobres de direita, sabe, os bastardos, por qualquer uma palhazinha, sabe, logo vai puxa a cana, tá certo? Já o Collor, bicho, tá aí, ó, né, tem quase 35 anos, sabe, e estão lutando aí, o processo dele tá aí, sabe, né, aí, varando aí, sabe, ninguém sabe quando é que vai terminar. E para completar 35 anos depois, o Gilmar vota para reduzir a pena de Collor, ver se pode aí. É naquela coisa, não sei se é no momento da dosimetria, não sei como é que é isso. Isso aí é possível até, certo? Você vai tirando daqui, da lá, mostrando entendimento assim, assado, e você vai então, para fazer aí, elaborar a pena, sabe? Você então alivia, dá uma aliviada. É o que quer fazer agora o tal de Múcio, sabe? Pedindo aí para os ministros aí darem uma aliviada na pena dos criminosos aí que tentaram destruir a democracia no Brasil, certo? E impedir que Lula governasse, tá certo? Os golpistas. E o Núñez que aparece aí na cena pedindo aí para dar uma aliviada, entendeu? É o que o Gilmar tá fazendo agora, tá certo? Eu coloquei assim, Gilmar é foda. Oligarca, trabalha sempre com o tempo passando para dar aliviadas. Agente de Estado não tem esse poder. Aí, mas se for questão de dosimetria, certo? Mas eu estou vendo aqui o conjunto da obra, certo? Não só essa aliviada agora, como outras aliviadas que são dadas, certo? Não só por ele, mas por outros aí, sabe? Esse pessoal aí da nobreza que alivia pro pessoal da nobreza, sabe? As dificuldades aí. É isso aí.
Então é isso, sabe? Deixa-me passar mais um pouco aqui. Aqui tá a cara do Devonci, aqui tá a tal de Thaisa, tá certo? E aqui, ossos de bebê do Paleolítico revela a vida difícil dos ancestrais humanos. E aí eu coloquei assim, tem dúvida? Dúvida de quê, certo? De que os nossos ancestrais do Paleolítico, certo? Nossos ancestrais humanos, sabe? Penaram, bicho. Pra gente estar aqui hoje, sabe? Eu estar aqui falando, sabe? Dando bom dia a cavalo, sabe? Porra. Não é fácil não, bicho. São 25 minutos de vídeo. Assim, é como se fosse uma corrida de bastão, certo? Os nossos ancestrais começaram uma corrida contra o tempo, no tempo e no espaço, sabe? E vieram aí um passando do bastão pro outro, sabe? E hoje eu tô com o bastão na mão, tá certo? E devo passar esse bastão adiante, tá certo? E devo imprimir alguma qualidade nessa coisa aí, tá certo? Mas o fato é que ossos de bebê do Paleolítico revelam vida difícil dos ancestrais humanos. E tem dúvida? Perguntei eu, tá certo? Não é fácil não, tá certo? Ai, ai. A criança pouco desenvolvida viveu há 17 mil anos, durante a pior fase da era glacial. Aqui tá falando da criança pouco desenvolvida, certo? O bebê não sabe, não se estruturou, bicho, tá certo? Né? Durante a era glacial. É foda. PF concluiu o inquérito e indicia desembargador do TJ de São Paulo por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi isso que eu falei, rapaz, certo? Bem pertinho de Serrano, certo? Outro dia o Serrano, encostado na parede, perguntou se ele sabia de guichê de venda de sentenças, sabe? De lobismo lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ele opera, entendeu? Há 40 anos, certo? Aí ele disse, olha, sinceramente, sabe, eu olho assim, eu não vejo nada, sabe? Eu não sei de nada. Eu acho que não tem isso, sabe? Disse ele uma vez aí numa entrevista aí, tá certo? E tá aqui, a PF foi lá e concluiu o inquérito, sabe? E indiciou o desembargador do TJ de São Paulo por corrupção e lavagem de dinheiro. Vê se pode. Tá aí o cara, certo? Aqui é a cara do bonitão. Polícia Federal apurou esquema ilegal de venda e compra de decisões. Olha aí, rapaz, de decisões judiciais no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí que fala um nome aí, deve ser o nome desse bonitão aí da foto, Ivo de Almeida, tá certo? Bicho, aí não dá, cara, não dá. Assim não tem, sabe? Aí eu fico me perguntando, eu que tenho quase já 40 anos também de advocacia, sabe? Eu tenho uns processos aí tramitando no TJ aqui em Belém do Pará, certo? Tô esperando aí, sabe, sabe, uma decisão aí de uma ação rescisória, sabe? Que avalia a questão de pagamento de piso nacional para professores. E o Supremo Tribunal Federal deu uma entortada, bicho, sabe? Nessa questão do pagamento de salário de professor aqui, sabe? Num processo aqui no Pará, entendeu? Deu razão para o governo do estado que não quer pagar, sabe, o piso nacional. Ele quer meter uma tal de gratificação de escolaridade no meio, sabe? Para formar o piso, certo? Então certo? O piso nacional ou o piso estadual, sabe? Não é sabe, um monolito, sabe? Uma peça única, certo? É uma peça composta, certo? É de gratificação de escolaridade, que seria a base, entendeu? Aí se parte na direção do piso nacional, sabe? Eu não sei como é que é isso, sabe? De onde eles tiram, sabe? De onde a gratificação de escolaridade, tá certo? De onde vem a gratificação de escolaridade? Semana que vem, acho que quarta-feira eu vou, sabe, no juizado especial, conversar com uma juíza lá do tribunal, do juizado especial, sabe, da turma recursal aí, sabe, para ver essa questão aí. Eu já, um processo, são 35, dois já escaparam, sabe, pela lateral ali, sabe, quando o dedo apertou, sabe, a massa acertar, a massa escorreu pelos dedos, entendeu? Dois escaparam, sabe, porra, bicho. E ferraram meus clientes, tá certo? Por causa dessa discussão aí do piso nacional. Sei não. Aí eu fico imaginando essa questão aí. 5 efeitos colaterais da reforma protestante de Martinho Lutero. Aí eu perguntei, quais, hein? Tá certo? Então veja, eu estava falando ainda agora pensando, conversando com uma figura aí, sabe? Pensando aí, sabe, por que nós no Brasil temos dificuldades de operar no capitalismo, certo? É por questão cultural, bicho, sabe? Nós somos filhos da Contra-Reforma, sabe? O Lutero, dentre outras questões, ele favoreceu aí, sabe, a iniciativa privada, sabe, os negócios, a vida empresarial, o comércio, entendeu? A liberdade de comércio, a liberdade de empreendimento, essas coisas todas.
E a Igreja Católica se segurou nisso aí, tá certo? Uma das coisas que alavanca a atividade empresarial é o capital, certo? O dinheiro emprestado, o capital de financiamento. E os bancos, os banqueiros é que oferecem essa, sabe? Que oferecem esse elemento aí para facilitar a vida dos negócios, tá certo? E a Igreja Católica é contra o empréstimo de dinheiro a juros, que a gente chama de usura, tá certo? É contra a usura, tá certo? E naquela época, mais ainda, na Idade Média, havia aí proibição, sabe, de emprestar dinheiro, aquela coisa toda, tá certo? E muitas pessoas aí comeram pão que o diabo amassou por causa disso. E aqui fala de 5 efeitos colaterais que eu não vou verificar agora, tá certo? E aqui, desembargador consegue demolição do segundo andar do vizinho na justiça. Desembargador consegue demolição do segundo andar de prédio, deve ser de prédio do vizinho, certo? Aí aparece a cara aqui do nojento, certo? Rega fogo, certo? Desembargador é o Luiz Svaita. Esse cara é conhecido, certo? Entrou na justiça contra vizinho de sua mansão em Búzios, tá certo? Olha, esse Svaita, esse cara é conhecido, rapaz, sabe? Pro cara demolir, sabe, parte do prédio dele, sabe? Porque vai ver, tava causando algum transtorno pro bonitão aí, tá certo? Aí eu pergunto, sabe, na justiça, né? Quem que juiz de piso iria contrariar o chefão aí, o bonitão, tá certo? Mas quando, rapaz? Quem? Sabe quem? Juiz aí. Livre convencimento. Não tem livre convencimento, rapaz. Isso é hipocrisia, certo? Aquela coisa que eu vi ali atrás, sabe? A cabeça das pessoas, elas são poluídas, sabe? Aí, sabe, pelas questões temporais, pelas questões geográficas, certo? Pelos costumes, sabe? Pela ideologia, enfim, tá certo? Então, assim, sabe, é difícil. Eu acho que o mais correto, sabe, era ter, assim, decisões colegiadas, entendeu? Mas controladas, fiscalizadas, né? Tirar essa história de livre convencimento individual, entendeu? Nesse caso aí, esse Sveiter aí é um cara famoso, bicho. Aí o juiz que vai decidir a parada, sabe? Em que ele é parte, sabe? E ele é cara aí, sabe, de prestígio, sabe? E faz pressão moral e faz outros tipos de pressão. Vai brigar com um cara desse aí na hora de tomar decisão, eu duvido muito, tá certo? São 32 minutos, cheguei ao fim, tá certo? Vou encerrando por aqui. Digo que meu nome é Ernest, dei bom dia a cavalo hoje, nesse sábado magro, tá certo? E vou deixando passar, certo? Quem quiser que, aí, sabe, dê uma espiada aí, sabe? E se não quiser, não dê também, não tem problema nenhum, tá certo? Meu nome é Ernest, repito, quem fala muito dá bom dia a cavalo é o nome do meu canal, tá certo? Hoje é sábado, é dia dos finados, olha. Bom dia.